Vamos começar? Todo mundo preparado para receber muito conhecimento, muitas dicas também. E é claro, eu também vou esclarecer muitas dúvidas aqui nesse momento que eu estou com vocês. Bom, a live de hoje, tem como finalidade ensinar vocês a decorar um bolo comigo no formato aqui, ó, de coração. E esse bolo, ele vai ser decorado com um chantininho e a gente vai trazer uns detalhes vintage. Os detalhes vintage, na verdade, a gente consegue ele com o trabalho de bico, mas ele é mais minimalista. Inclusive, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas quando a gente chegar lá no momento de decorar. Mas, além de ensinar a técnica de decoração, essa parte de estruturação que eu uso nos meus bolos, eu também vou esclarecer algumas dúvidas que vocês tiveram nesses últimos conteúdos aqui das nossas redes sociais. Dúvidas a respeito da calda para umedecer os bolos, chantilly, a diferença entre o chantilly verdadeiro e o creme tipo chantilly. Vamos falar também, esclarecer muitas dúvidas a respeito da coloração, como que eu chego na cor desejada, principalmente quando a gente usa corantes que tenha o tom mais forte, como potencializar esse tipo de cor. Eu trouxe também para vocês, na verdade eu gostaria de compartilhar com vocês as características aqui do bolo interna, que vocês não vão ver, mas que eu trago para vocês aqui as informações. O nosso bolo, ele foi assado numa forma tradicional retangular e eu que fiz o corte no formato de coração. Eu cortei meu molde e eu mesma fiz no tamanho que eu gostaria. E a massa, ela foi uma massa amanteigada, usando o método direto. Foi uma massa bem prática e fácil de fazer. E para o recheio, eu escolhi duas opções que eu sei que todo mundo gosta, que é o recheio de 4 leites, que é um recheio que combina com vários outros sabores, e o recheio de brigadeiro, para aqueles, que são apaixonados com um bolo chocolatudo. E para molhar o nosso bolo, eu usei a calda de baunilha. Inclusive, foi uma das dúvidas que nós tivemos num dos conteúdos que nós criamos para vocês. E muitas pessoas perguntaram, por que não usar o leite? Na verdade, não é que a gente não pode usar o leite. Eu, não recomendo. E vou explicar para você por que que não. Quando a gente usa o leite, a gente reduz um pouco da validade do nosso produto. Por quê? Porque o leite ele tem muita água disponível. E essa água que está ali no nosso ingrediente, no leite, ela é fundamental para que todas as bactérias e fungos cresçam no nosso bolo. Então, quando a gente tem, esse crescimento grande, nós diminuímos muito a validade do nosso bolo. Por exemplo, quando eu tenho uma calda de baunilha, que eu tenho uma porcentagem de açúcar muito maior do que quando comparado, por exemplo, no leite, a água que está ligada no meu açúcar, ela não vai estar disponível para que os micro-organismos cresçam lá. Então, eu vou ter uma validade muito maior quando eu comparo com o leite. Foi isso uma das dúvidas que o pessoal teve. Eu entrei, fui interagindo, comentando, esclarecendo. Então, não é que eu não aconselho o uso do leite. Vocês precisam entender o porquê, de que o leite tem essa redução da validade dos nossos bolos. E se a gente tem uma calda que é fácil, prática e de custo baixo, por que não usar? Principalmente porque ela vai dar um prazo de validade ali do nosso produto muito maior. O leite também, pessoal, quando ele está combinado com frutas frescas, por exemplo, morango, ele pode, tender a azedar com mais facilidade ainda o nosso produto. Então, quando o cliente te pede um produto e você tem no catálogo recheios que levam frutas frescas, você precisa usar métodos, técnicas que ajudem que a vida útil do seu bolo se prolongue. Porque quando a gente usa frutas frescas, a gente tem essa questão para poder avaliar. Mas se você já faz o uso do leite, ok, mas eu te indico testar a calda de baunilha que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Inclusive, eu já deixei receita no meu canal, tem receita lá nas minhas redes sociais, é só vocês conferirem lá. Outra dúvida que o pessoal tem é a respeito da estruturação que eu faço aqui nos meus bolos. Quando eu vou fazer um bolo de chantilly, eu gosto muito de aplicar a ganache.
Tem pessoas, né, que às vezes não acham necessário, mas é fundamental para a estrutura do nosso produto. Seja para transporte, seja no controle da temperatura, porque a ganache, ela blinda o nosso bolo e ela mantém as características por mais tempo. Então, por exemplo, em dias quentes, onde o chantilly com certeza tende a perder a estrutura, a ganache, ela mantém as características do meu bolo. Outro detalhe de utilizar a ganache é que acrescenta ainda mais sabor para o meu produto. Vocês podem até estar pensando assim, mas Vanessa, acaba, né, onerando o produto, porque eu estou acrescentando mais ingredientes. Mas, gente, quando a gente está falando de sabores, a gente fala de equilíbrio, o chocolate que a gente utiliza na nossa ganache, ele além de trazer essa questão de estrutura, ele também traz sabor. Então, e além disso, ele facilita na hora da gente fatiar o nosso bolo. Então, imagine você recebendo uma fatia perfeita, com todas as camadas de recheio, de massa, bem distribuídos, equilibrados, úmido na medida certa e ainda com essa camada de ganache para completar o sabor do seu bolo. Todo cliente adora. E quando você faz isso, você pode explicar para o seu cliente todas essas características e assim você vai estar agregando mais valor no seu produto também. A gente precisa pensar. Quando eu não faço a blindagem, tudo bem, o meu bolo é mais barato, mas eu vou ter muito mais segurança? Ou não? Não, eu não tenho quando eu não faço a blindagem. Então, se eu quero me resguardar do cliente levar o bolo para casa e o bolo está intacto lá na mesa do evento dele, faço a blindagem e vou mostrando para o meu cliente todo o meu posicionamento, explico para ele todas as características e os benefícios disso daqui também. Bom, falei um pouquinho, né? Mas é porque realmente tem muita dúvida, é muito assunto ainda para a gente fazer várias lives. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito em relação à parte estrutural, mas hoje eu também gostaria de trazer para vocês algumas técnicas de decoração, tá ok? Se vocês tiverem dúvida a respeito do que eu estou falando, ou alguma coisa que vocês, né, acham pertinente para eu comentar, é só deixar aí nos comentários que o meu suporte, a minha equipe, vai me ajudando para poder, né, me deixar inteirada do que vocês estão precisando aí para esclarecer. Tá ok? Então vamos continuar. Outra dúvida, eu vou continuando esclarecendo um pouquinho mais de dúvida, para que vocês, quando eu começar a parte de preparo em si, vocês já estejam um pouco mais inteirados. Mas eu também vou dar muita dica boa, tá bom? O pessoal me perguntou lá nas redes sociais por que que o meu chantininho tem mais emulsificante. Como eu falei com vocês, o nosso bolo ele vai ser decorado com chantininho. E o chantininho, por si só, ele leva emulsificante. E o chantilly também. Só que a gente faz esse acréscimo de emulsificante para a gente trazer mais estabilidade ao nosso produto, ao nosso creme ali que foi batido. Porque quando a gente adiciona outros ingredientes, por exemplo, para o chantininho a gente faz o acréscimo de leite em pó, de leite condensado, de glacê. Então, o desbalanço da receita original do creme tipo chantilly pode nos acarretar em perda de estrutura. Então, quando a gente acrescenta, né, uma proporção, ainda é pouca, mas ela é o suficiente para deixar o nosso creme balanceado e com a estrutura que a gente precisa. Você pode optar, às vezes, por não acrescentar? Pode fazer os testes na sua casa. Eu sempre falo que é importante a gente fazer teste, seja com ingredientes ou até mesmo com proporções. Mas o que eu já passo para vocês já está balanceado, né? Pronto para ser testado aí na confeitaria ou na cozinha de vocês. Outra dúvida que o pessoal também teve é que às vezes eu falo chantilly, às vezes eu falo creme tipo chantilly. Eu quero deixar uma coisa bem clara para que quando vocês, né, ouvirem esse termo, vocês consigam diferenciar. O chantilly verdadeiro é feito de creme de leite fresco mais açúcar. É um creme francês. Ele tem esse nome, inclusive, por causa de uma região na França. Então, a gente trouxe essas características para o Brasil, antes mesmo da gente ter essa gama de emulsificantes, estabilizantes para a gente usar. Mas, quando a gente tem o chantilly verdadeiro, nós não temos tanta estrutura, porque é uma gordura animal, que é o creme de leite, mais o açúcar, só.
No entanto, o pessoal gosta de comer ele puro, porque realmente tem um sabor muito agradável, um leve sabor de sorvete. Quando a gente fala sobre o creme tipo chantilly, que é aquele chantilly que vem dentro da caixinha, vocês estão falando de gordura vegetal e não mais de gordura animal. Ali a gente tem um mix de gorduras, inclusive o emulsificante, que vão gerar, né, esse volume todo quando a gente leva para a batedeira e muito mais estrutura quando a gente compara com o chantilly verdadeiro. O chantilly verdadeiro não tem estabilidade no calor, enquanto que o chantilly nosso, né, aqui, que a gente está trabalhando o creme tipo chantilly, ele tem muito mais estabilidade ao calor. É claro, não vai deixar o seu bolo exposto aí por 3, 4, 5 horas, né, na temperatura quente. Mas a gente tem essas características. E outro detalhe, não é fácil encontrar o creme de leite fresco no mercado, né? E além disso, quando a gente encontra, o preço dele é muito caro. Para tentar, né, manipular um pouquinho dessas características que a gente tinha, que é para cobrir bolo, cobrir cupcake, fazer detalhes, a indústria desenvolveu o creme chantilly, ou creme tipo chantilly, ou aqui no Brasil a gente chama exclusivamente chantilly. E nós, confeiteiras, ainda adaptamos mais ainda a receita e fizemos esse chantininho. Entendidos a respeito do emulsificante, né? A indústria, ela usa esse tipo de ingrediente para que a gente consiga ter mais estabilidade, mas que a gente não sinta o sabor dele. Porque muitas pessoas também perguntaram a respeito do sabor, se fica sabor residual. E não fica. Né? Toda essa receita que eu passei para vocês é balanceada e gera um creme delicioso. Vanessa, chega de falar um pouquinho, vamos começar a decorar, não é verdade? Vou começar batendo aqui o nosso creme, né? Vou bater o creme tipo chantilly e vou acrescentando os outros ingredientes. E assim vai formar meu chantininho e eu vou espatular meu bolo com ele. Vamos acrescentar, eu vou tirar aqui para poder facilitar. Na batedeira, a gente vai acrescentar o chantilly gelado. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, vocês vão achar também a proporção dos ingredientes. Mas nas minhas redes sociais já tem essa receita também, se você já quiser usar, já tiver acesso a ela, pode usar, que tá igualzinho. A gente vai começar batendo, ele tem que estar bem gelado. Umas meia hora antes da gente utilizar, a gente coloca no congelador para deixar ainda mais potente o nosso creme. Então, se você for bater um chantilly para usar num bolo para daqui a pouco, coloque ele lá no congelador uns 30 minutinhos e ele vai gerar a estrutura ideal para o seu creme. Aqui a gente vai acrescentar o leite em pó, o leite condensado, e o nosso glacê real. Vou levar pra cá. E aqui a gente já acrescenta também o nosso emulsificante. A gente começa batendo devagar para não levantar o pó do nosso leite em pó. A gente bate em velocidade baixa e depois a gente vai aumentando até chegar ao ponto ideal. Vou mostrar para vocês qual que é o ponto ideal também. Vou levantar para raspar as laterais, para tudo ficar bem misturadinho aqui na minha batedeira. O ponto ideal é quando solta facilmente do nosso bol da batedeira.
Inclusive, eu já expliquei em algum dos vídeos também nas minhas redes sociais. É muito fácil, inclusive ele bate mais rápido do que quando a gente bate chantilly puro. O nosso chantininho já tá pronto, ele fica levemente desidratado, mas a gente vai hidratando à medida que a gente for usando aqui no nosso preparo. Vou separar uma porção para começar a colorir. Eu gosto, como o meu bolo, né, é um bolo de aproximadamente 20 centímetros entre uma extremidade e a outra, eu gosto de separar metade do que tá aqui para já colorir, pra gente fazer a parte de espatulagem, o fundo do nosso bolo. O restante a gente vai avaliando a necessidade de colorir mais, acrescentando, né, na nossa mistura, e o restante a gente usa para fazer a decoração com os bicos. Então, eu já vou aproveitar essa parte. Vou colocar mais um pouco. O fundo do nosso bolo vai ser um tom meio de verde água, mas vocês podem usar a criatividade de vocês e fazer o jogo de cores. Mas fiquem bem atentos para não usar as cores que não são complementares, porque você acaba atrapalhando o designer final. Então, nós confeiteiras precisamos pensar no acabamento como um todo, seja na escolha adequada das cores, na escolha dos detalhes do bolo, para que tudo combine, inclusive com a decoração da festa, quando a gente está levando esse bolo para um evento mais especial, ok? Vamos começar então colorindo. Eu estou usando o turquesa. Vocês até conseguem fazer verde água com azul, verde. Então, não é necessário você ter um corante específico do verde água. Que no caso, esse daqui que eu estou usando é o turquesa. Você pode ir jogando as cores e chegando no seu resultado ali. Eu vou hidratar já um pouquinho o meu chantininho. Aqui eu tenho água filtrada. Essa hidratação ela pode ser feita com outro fluido, por exemplo, leite condensado, até mesmo creme de leite. Porém, como eles têm um teor de gordura maior, a gente tem que tomar um cuidado para não perder a nossa estrutura. E depois que a gente perde a estrutura, para conseguir voltar, gente, é bem difícil. Então, a gente vai acrescentando aos pouquinhos, vai misturando, vai vendo a necessidade de acrescentar mais. Deixa eu virar o bico do meu borrifador. Agora sim. Esse corante, ele tem uma pigmentação muito boa, então provavelmente esse vai ser o tanto que eu vou colocar, não vou nem acrescentar mais. Fica um leve tom de azul puxado para o verde, né? O antigo verde água nosso. Hoje o pessoal já tem outros nomes, mas vocês podem usar as cores que vocês têm também para chegar nessa tonalidade. Vou hidratar só mais um pouco. Muitas pessoas me perguntaram a respeito do congelamento do chantilly. O congelamento, gente, deve ser feito das sobras, né? Você não bate o chantininho para poder congelar. O chantininho deve ser batido, de preferência, na hora. Só quando sobra, você deve sim congelar. Nada de desperdício. Quando você for fazer o descongelamento, faça na sua geladeira, deixe ele bem tampadinho para que não absorva a umidade da geladeira. E assim você vai ter uma textura próxima do chantilly que você foi lá e congelou. Se você vai misturar em outra parte, deixe ele bem desidratado, porque assim você não perde, né? Não deixa o seu chantilly mais amolecido. Então, deixa ele mais batidinho, deixa ele bem desidratado. Mistura essa parte que sobrou, que você tinha congelado, e assim você vai ter um resultado ideal para sua mistura ali. Mas não deixem de congelar, gente. Não desperdicem material, porque na confeitaria, né? Os nossos insumos são mais caros, então a gente precisa dar o destino correto para cada coisa. Então, vamos lá. Aqui eu já cheguei na cor ideal. É uma cor bem bonita, inclusive. Se vocês quiserem deixar aqui pra mim, se vocês já conhecem ou já viram algum bolo vintage,
que a gente vai fazer a decoração. Inclusive, eu preciso saber se vocês, né, já chegaram a ver algum modelo na internet, algum exemplo ou inspiração. Deixa aí nos comentários. Prontinho, agora é só aplicar. A gente pode fazer a aplicação com o saco de confeitar ou diretamente aqui no nosso bolo usando a espátula. Eu vou chegar a batedeira um pouquinho, para eu ter mais habilidade aqui. Eu vou fazer a aplicação usando o saco de confeitar. Aqui eu tenho um saco de confeiteiro, um saco que pode ser descartável ou reutilizável. Esse daqui, por exemplo, permite até 5 lavagens, só que tem que ser bem higienizado para a gente não contaminar, né, quando a gente utilizar novamente. Eu vou colocar o chantininho aqui dentro e já vou aplicar no meu bolo. Pronto, já tá pronto para aplicar. O bolo de coração, ele é diferente, né, da gente espatular um bolo, por exemplo, que é redondo ou até mesmo retangular. Então, a gente precisa tomar cuidado para que todas as frestas elas estejam bem tampadas. Mas aqui eu vou explicar para vocês como que a gente posiciona o saco e depois como a gente posiciona as espátulas para vir fazendo o acabamento. A gente começa aqui da parte de baixo e vai rodando o nosso prato. E assim a gente vai colocando o chantininho no nosso bolo. Pode dar um espaço e preencher mais uma vez. E assim a gente faz até a parte de cima do nosso bolo. Essa parte que tá em espaço aberto aqui, né, entre a ganache e o chantininho, nós vamos passar a espátula e assim a gente vai conseguir cobrir todo o bolo com a cobertura aqui e o verde vai ficar mais uniforme. Pronto. Eu tenho aqui 2 espátulas. Para esse bolo que é menor, eu vou utilizar essa menor, mas vocês podem usar a espátula que vocês tiverem para fazer essa parte de alisamento e espalhar o seu chantininho pelo bolo. A parte do topo, é importante, né, começar pela parte do topo, porque aí a gente consegue distribuir de forma mais igual o nosso chantininho. E depois a gente vem aqui, ó, na parte de baixo, fazendo esse movimento, preenchendo todos os espaços que ficaram vazios. Se ainda restar algum espaço quando a gente espatular, a gente pode vir com mais um pouco de chantininho e ir cobrindo esses espaços. É uma cor muito bonita, não é mesmo? Deixa eu pegar outro papel. Agora a gente vai começar a espatular com a espátula de acrílico. Confere, né, se as bordinhas dela estão bem limpinhas, não tem nenhuma farpinha, pra gente não estragar o nosso chantininho quando a gente vai espatulando. Ângulo de 45 graus, e aí a gente começa a rodar o nosso prato. A mão, ela quase se mantém no mesmo lugar. O que roda mesmo é a nossa bailarina. Então, a gente vai fazendo movimentos assim, até que o nosso bolo esteja completamente espatulado. Vamos acrescentando onde a gente não conseguiu cobrir tudo por completo e já voltamos com o movimento. É trabalho de formiguinha até que a gente consiga uma textura mais homogênea possível, tá, pessoal? É um trabalho com paciência, mas que o resultado final fica perfeito.
E aqui a gente vai tirando o excesso que fica no topo. Isso. Vamos passar mais um pouquinho. Agora, nós já estamos quase finalizando a espatulagem. E a gente vai passar para o trabalho de bico também. Vamos começar então a parte de cima do nosso bolo. Na verdade, nós vamos já limpar o prato para facilitar na hora que a gente for fazer o trabalho com o bico. Eu vou só dar mais uma alisada aqui no topo, porque esse topo vai ficar à mostra, então a gente precisa deixar ele mais plano possível. Eu venho sempre tirando esse excesso que fica aqui, ó, nas laterais. Opa, eu passei aqui um pouquinho mais forte. Tomar bastante cuidado pra gente não pesar a mão, viu? Porque quando a gente pesa a mão, a gente tira o chantininho do lugar. E isso a gente não precisa, a gente não quer. Então, é mão bem levinha, o suficiente pra gente conseguir fazer a raspagem ideal e chegar na textura que a gente quer. Eu nunca tinha perguntado qual corante que você usa em química, mas... Ah, sim. Sobre marcas, eu gosto muito da Iceberg. Deixa eu ver se, inclusive, vou mostrar pra vocês. Me perguntaram aqui a respeito do corante, tá, gente? Que eu mais uso. Eu uso muito da Iceberg, mas também, por exemplo, esse da Mix, que é o azul turquesa, ele também tem uma pigmentação excelente. Mas vai variar provavelmente de região para região, né? Matéria-prima que vocês conseguem encontrar com mais facilidade aí. Vale a pena testar para ver qual que traz o melhor resultado e tem um custo-benefício, né, mais próximo da sua realidade aí. Normalmente eu não tenho uma marca muito específica para corante não, mas esses são os dois que eu mais uso, ok? Vamos limpar então nosso prato. Eu gosto de dar uma leve umedecida para facilitar na hora que eu for passar aqui pela superfície do prato. Também uso a espátula para poder me orientar, porque quando a gente vai fazer a limpeza, às vezes com a mão a gente treme um pouco, então a gente pode acabar tirando a cobertura. Então a gente já limpa. Eu faço dessa forma, eu cubro a espátula, né? E já passo aqui no prato do meu bolo. Opa! Vamos pegar outro. Esses tecidos, eles são facilmente encontrados em supermercado ou até vezes também em lojas de confeitaria. São tecidos descartáveis, então, por exemplo, a gente está preparando um bolo. Assim que a gente terminou de usar para o bolo, a gente descarta ele. Eles são muito práticos, eu uso ele também até por baixo do meu prato para dar mais estabilidade e acha com muita facilidade, inclusive. O prato do bolo já está prontinho, vou só tirar esse excesso que ficou aqui. E pronto. Eu vou colocar pra cá. E à medida que a gente for precisando, eu vou trazendo de volta. Agora nós vamos colorir o rosa. Como eu falei com vocês, alguns dos detalhes a gente vai fazer com o tom rosa.
E outros detalhes a gente vai voltar aqui com verde água e fazer mais alguns detalhes com ele. Para facilitar, como a gente troca de bico várias vezes para fazer vários detalhes, cada um com o seu formato, eu uso 2 sacos. Usando 2 sacos de confeitar, eu consigo trocar de bico sem ter que ficar tirando todo o excesso de chantininho que está lá dentro e depois trocar, colocar outro bico. E até mesmo usando bicos de tamanhos diferentes, eu consigo fazer isso. Por exemplo, a gente vai usar esse e a gente vai usar esse também. São tamanhos diferentes, a gente faz uma espessura que os dois comportem lá dentro. Mas vamos colorir, né? Aqui a gente vai começar colocando um pouquinho mais de creme de chantininho. Vamos colocar um pouquinho do rosa. Esse é o pink. Eu quero um rosa mais leve, não quero um rosa muito forte, não. Esse rosa é mais pigmentado, tá vendo? Olha, o pouco que a gente coloca já deixa, né, um rosa mais voltado ali pro chiclete, um rosa mais forte. Eu vou intercalar um pouquinho com esse rosa mais claro. Ele é um rosa bebê. A gente até pode colocar um pouquinho mais, que ele vai dar um resultado bem bacana. Vamos colorindo aqui. Uma dúvida que o pessoal teve é sobre potencializar a cor. Ah, sim. Gente, inclusive, dúvidas de vocês, dúvida do pessoal também lá nas nossas redes sociais, foi a respeito de potencializar a cor. Aqui eu não estou usando cores fortes, né? Vocês viram, eu usei uma quantidade bem pequena de corante, então eu não precisei fazer o processo que eu ensinei. Quando você vai usar um corante de pigmentação muito grande, né? Por exemplo, um vermelho, um azul, um preto, nós conseguimos fazer a cor ficar mais forte aquecendo um pouco de chantininho batido e um pouco do corante. Ali a gente leva o micro-ondas por 10 segundos e depois a gente espera esfriar. Se você quiser levar para a geladeira, pode, inclusive. E só depois é que a gente acrescenta no nosso resto do chantininho que já está batido. É importante, mais uma vez, deixar a estrutura do seu chantininho mais desidratada, porque dessa forma você não perde a estrutura. Quando você já deixa o chantininho pronto para uso, com o passar do tempo, o calor aumentando, né, essa mistura líquida dentro desse chantininho, você pode perder essa estrutura. Então é importante que o seu chantininho esteja um pouco mais desidratado, ou seja, bem batido, e assim você consegue adicionar essa mistura sem perder a estrutura. Eu acho que eu solucionei uma das dúvidas, né? Inclusive que foi bem uma das mais perguntadas. E o pessoal me falou, né, se perderia a estrutura do chantininho depois que acrescentasse. Então é preciso tomar esse cuidado, né? Seja para hidratar ou seja mesmo para acrescentar esse tipo de coloração que a gente precisa dela mais forte. E é claro, gente, se a gente pode economizar corante, a gente usa esse tipo de técnica, não é mesmo? Vamos continuar aqui então colorindo. Eu vou precisar hidratar ele também. Eu gosto de ir com borrifador porque eu vou controlando a quantidade de água que eu coloco. Porque como eu falei com vocês, quando a gente perde essa estrutura, é difícil a gente conseguir ela de volta. Vou pegar uma espátula para facilitar. Eu vou acrescentar só mais um pouco de chantininho, porque eu tô achando que não vamos conseguir fazer todo o processo só com esse. Vou acrescentar e vou acrescentar um pouquinho mais de corante, porque eu acho que essa cor que a gente chegou tá ideal. Só mais um pouquinho mesmo. Vamos colocar aqui. Se tiverem alguma dúvida sobre algum dos processos, podem ir perguntando, tá bom? Olha, então eu já dei várias dicas para vocês. Uma delas é sempre deixar o chantininho um pouco mais desidratado para você não perder a estrutura dele. Acho que já tá ótimo.
a gente vai fazer dois tons de rosa. Primeiro a gente vai começar com esse mais escuro, depois a gente vai clarear ele mais um pouquinho para fazer outros detalhes. Mas isso ainda eu vou mostrar para vocês. Vamos então começar. Isso. Eu vou cortar o saco de confeiteiro, vou acrescentar o bico que eu vou usar para decoração agora. Vou colocar um pratinho aqui. Perguntou se a forma é em formato de coração. Lá no início da live eu havia falado, eu usei foi uma forma retangular que eu mesma cortei um molde, eu cortei um molde de papel e eu consegui trazer esse formato de coração. Se você não tem uma forma, eu tenho formas inclusive de coração, mas um pouco maiores, mas para trazer aqui para a live eu resolvi fazer o mesmo no meu formato. Vocês podem usar dessas técnicas. Não é necessário investir de primeira em formas especiais, específicas. Você consegue ir adaptando, ok? Eu vou cortar aqui em cima também para facilitar para aplicar. E vou cortar uma parte aqui para eu encaixar os bicos. Eu vou usar agora o bico pétala, esse bico aqui, que é o que a gente faz, pétalas de rosas, que a gente consegue fazer as rosas para colocar no topo do bolo, às vezes na lateral. Eu vou usar esse bico para fazer a parte do barrado do nosso bolo. Ele é um bico um pouco mais largo, então eu vou ter que cortar um pouco mais no meu saco de confeitar para ele conseguir chegar aqui, ó, na extremidade. Cortar só mais um pouco. Aí. Esse vai ser o saco suporte para o bico e esse daqui vai ser o saco para a gente colocar o chantininho nele. Vou cortar aqui. Vou acrescentando o meu chantininho. Vou cortar esse também para ficar mais fácil. A gente conseguir manipular melhor. Aí eu tenho o saco que tá o chantininho e o saco que tá meu bico. Vou colocar aqui dentro. Levo ele até o fundo. E aí, ó, é só pressionar. Dessa forma. Aí. Para o barrado, a gente vai fazer leve ondinhas, trazendo sempre a parte do bico mais fina para fora do prato. Então, o que está encostado com o meu bolo é a parte mais grossa da pétala, e levantando e descendo, fazendo ondinhas, até a gente conseguir terminar o bolo por completo. Sobe e desce. Se vocês não estiverem conseguindo observar, eu faço na lateral para poder facilitar. Vou só terminar esse lado e já volto para fazer aí, para vocês verem melhor. Acho que aqui eu vou conseguir virar para vocês verem. A gente coloca a pétala do lado grosso encostada com o bolo e faz movimento de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mais pra cá, assim. Agora tá dando pra vocês verem um pouco melhor. Sobe e desce. Eu vou virar o prato. Prontinho, o barrado do nosso bolo tá pronto. Muito legal essa combinação de cores, não é verdade? Esse rosa com esse verde água. Maria perguntou como que faz para calcular a quantidade de chantilly para pintar um bolo. Maria, excelente pergunta. Para o acabamento de um bolo, a gente tem uma proporção.
Inclusive, eu já postei no meu conteúdo, como conteúdo lá no nas minhas redes sociais. E a gente tem uma proporção entre os recheios, a massa, a calda e o acabamento. Para o acabamento, eu pego o peso final do meu bolo de 20% e separo para acabamento. O acabamento aqui tá com ganache e tá com chantininho, então a gente precisa, né, considerar os dois. Para esse bolo aqui, que vai servir uma média de 20 pessoas, eu bati 500 ml de chantilly. Mas o peso final, por ser um chantininho, que a gente acrescenta outros ingredientes, chega ali em média de 500 e 200 gramas, né, no final das contas. Então, isso já é o suficiente. Vou até mostrar para você, ó. Sobra bem pouquinho. Talvez a gente use esse restante. Se a gente não utilizar, a gente congela ele. Mas, né, para um bolo aí para umas 20 pessoas, 500 ml do chantilly já é o suficiente. Ok? Se tiverem mais dúvidas, podem ir perguntando, tá bom? Aqui na superfície, né, pra gente definir o detalhe do nosso coração, nós também vamos fazer esse barrado, só que a gente vai fazer movimentos mais sutis. A gente não vai subir e descer tanto. Vou mostrar pra vocês. Vou colocar mais um pouquinho de chantininho dentro do meu saco. O cheiro que ele tem é muito bom, gente. Um cheiro de leite em pó, né? Ele agrega sabor pro nosso bolo, é muito gostoso. Aí, vou limpar minha mão. Agora vamos passar para a superfície. Da mesma forma, a gente vai deixar a parte mais fina do bico para fora e dentro a gente põe essa parte mais grossinha do nosso bico de confeitar. Movimentos um pouco mais sutis do que o que a gente fez aqui embaixo. Subindo e descendo, subindo e descendo. Assim. A gente aproveita para ir fazendo todos os acabamentos que a gente vai usar com o bico para poder otimizar, é claro. Mas se a gente precisar voltar, trocar, colocar o mesmo bico lá no futuro, não tem problema, porque a gente fez, né, esse mecanismo aqui que facilita. Já estamos acabando aqui. E nós vamos passar para outro bico de confeiteiro. Aí. Ótimo. Eu vou usar agora um bico que é muito famoso, inclusive, que é o bico 1M, que a gente faz rosetas. Vou mostrar para vocês o detalhe dele. Olha como é que sai, bem limpinho. A gente consegue, né, otimizar ao máximo. Esse é o bico 1M, a gente consegue fazer rosetas com ele. É um dos bicos mais famosos, porque quando a gente lançou essa parte de chantininho, muitas pessoas usavam ele para fazer o acabamento e a decoração. Eu vou usar ele para fazer mais uma parte do barrado. Eu vou fazer caracóis aqui na parte... Vou cortar só um pouquinho, porque tá pegando lá no fundo. Eu vou fazer mais uma parte do barrado, mais um detalhe. E a gente vai fazer semi-caracóis. O que que são semi-caracóis? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente pega o nosso chantininho no saco, pressiona e desce. Pressiona e desce. Dessa forma. Deu para visualizar um pouco melhor? Vamos fazer aqui no... A gente vai começar... Eu vou começar aqui assim. Bem encostadinho no nosso cor-de-rosa, essa parte do barrado, porque a gente está fazendo a continuação dos detalhes aqui da parte inferior. Depois a gente volta e continua na parte superior do nosso bolo. Então, fazendo os caracóis, semi-caracóis, sobe e desce. Sobe e desce. Tá dando para visualizar? Sobe e desce. Ok? Vamos continuando.
Aí vou colocar mais um pouco de chantininho. E aí, vocês já viram desse tipo de bolo? Bolo vintage? Ou talvez vocês já tenham visto também com o nome vintage cake, porque é um bolo americano, inclusive. Os americanos que trouxeram essas características para o bolo, usando buttercream, outros tipos de cobertura também. Mas a gente chama ele mesmo de um bolo vintage. É mais fácil da gente conseguir compreender também. Continuando aqui. Verônica falou, muito legal esse tipo de bolo. A Anne também. Realmente, pessoal, vocês querem se destacar com um chantininho ou com alguma outra cobertura? Façam detalhes dessa forma. Detalhes que agregam mais, né, características, mais personalidade para o bolo. Você consegue trazer esse aspecto visual muito incrível que ele dá e também agrega valor financeiro, né? Porque você está apresentando um produto diferenciado dos demais aí do mercado. A Maria perguntou sobre o congelamento da massa. Se quiser deixar para o final para responder. Vou responder, viu, Maria? Meu suporte vai me lembrar de esclarecer essa dúvida. Eu vou só finalizar um acabamento e eu volto para te responder, tá? Ok? Agora, gente, a gente vai fazer o barrado. Esse barrado é como se fosse os babados da cortina, porque a gente está trazendo detalhes de renda, a gente está trazendo todas essas características minimalistas. E agora, então, a gente vai fazer cascatas aqui no nosso bolo. Eu vou usar o palitinho de dente para fazer as marcações de onde eu quero. Vocês podem usar esteca, que são esses tipos de ferramenta que a gente tem na confeitaria. Vocês podem usar o palito de dente, inclusive, ou qualquer coisa que facilite aqui para vocês marcarem onde a gente vai fazer o nosso detalhe, ok? Essa parte é um pouquinho mais difícil, porque a gente precisa perceber a proporção. Por exemplo, eu divido o meu bolo aqui ao meio e consigo perceber quantas voltas eu consigo dar de cada lado. Então, tem que ser proporcional aqui dos dois, ok? Então, aqui é o encontro de uma, e aqui atrás é o encontro da outra. E aqui a gente vai dividindo em volta do bolo. Vamos ver aqui quantos vão dar. Aqui vai dar um. Um, dois, três, quatro, cinco do lado direito e mais 5 aqui do lado esquerdo, ok? Aí a gente vai marcando aqui mais ou menos na mesma medida. É mais visual mesmo, só que a gente consegue com o tempo, né, com a prática, a gente vai conseguindo trazer mais detalhes, mais precisão nas nossas medidas. Aqui tem um. Aqui também tem outro. E aqui tem o outro. Perfeito. Vamos continuar então. Para o barrado eu vou usar o bico perlê, esse daqui. Eu vou usar o bico perlê. O bico perlê, na verdade, é um bico com furo, né? É uma espessura bem fininha, que a gente consegue uns detalhes mais mínimos. Às vezes alguns pingos, que inclusive a gente vai usar aqui no nosso bolo. O bico perlê vocês encontram em vários tamanhos, inclusive espessura do furo. Eu estou usando um pouco mais fino para me trazer mais sutileza nos meus detalhes. Agora eu vou usar a cor azul para fazer esse tipo de detalhe. Eu vou pegar um outro saco, porque esse ficou levemente manchado de rosa, só pra gente não trazer outras cores. Vou cortar aqui, ó. Como os meus sacos são reutilizáveis, depois eu lavo, higienizo tudo, consigo usar na produção normal. Eu dou preferência para esse tipo de material do que ficar comprando os descartáveis. Mas isso é preferência de vocês, tá? Não tem um certo, não tem um errado também, não. A gente vem, acrescenta o bico. Vou colocar um pouco de chantilly aqui dentro também.
Vou cortar ele também para facilitar. E agora eu vou acrescentar um pouco mais de chantilly. Ótimo, já tá na quantidade ideal. Só colocar dentro do meu saco. Esse tipo de trabalho que a gente vai fazer agora precisa um pouco mais de leveza, porque a gente vai encostar de forma bem sutil no nosso bolo, mas a gente não quer tirar o acabamento que a gente fez, né? Essa parte estética de verde água. Então, a gente vai fazer um toque dessa forma, eu vou mostrar para vocês. Esse vai ser o desenho que a gente vai fazer. A gente vai pressionar aqui e vai continuar pressionando até fazer um semicírculo. Tá dando para ver o detalhe, né? Então, a gente vai começar. Para cada lugar que eu marquei é um semicírculo. Então, a gente já vai continuando. Se você quer respirar em cada um dos semicírculos, não tem problema. Não precisa de ser algo contínuo, porque a gente vai dar um acabamento nele depois. Mas, se você já quiser fazer de forma contínua, às vezes o detalhe fica melhor, ok? Então, vamos começar. Cheguei na parte central do meu bolo. É dessa forma que fica, tá vendo? O detalhe, semicírculos. E agora eu vou fazer do outro lado da mesma forma. Vou virar porque vai facilitar para eu poder fazer para vocês verem. Pressiona, solta. Pressiona, solta. Pressiona, solta. Opa. Aqui eu pressionei um pouquinho mais. Gente, não tem problema vocês errarem. É só vir com muito cuidado, tirando essa parte que a gente acabou aqui apertando, né, um pouco mais, sem estragar a estética do nosso bolo. E assim a gente continua. Mesmo eu com anos de prática ainda acontece de errar. Isso é da natureza, né? De toda a confeiteira, de todo ser humano, na verdade. Porque a gente não é uma máquina que vai lá e coloca e sai tudo, né, alinhado perfeito. Mas a gente entrega o nosso melhor, é claro, sempre. Lembre-se sempre, é o seu melhor em cada um dos trabalhos que você fizer. Bom, aqui eu já tô dando uma ajeitadinha. E já vamos continuando. Prontinho. Ficou dessa forma, os detalhes. Agora, a gente vai voltar com o mesmo bico e nós vamos descer mais uma vez, mais uma cascata no nosso bolo. Dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar aqui na parte de baixo e descer mais um pouquinho. Deu pra vocês verem? Tá vendo o detalhe? Mais uma vez, ó. Pressiona e solta. Se der uma tremidinha, você volta contornando com o seu chantininho aqui, assim, ó. Aí. Vamos de novo, então. Pressiona, solta, pressiona, solta. E assim até cobrir todos. Isso. Agora, a gente vai fazer as cascatas de pingo descendo. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Depois a gente volta pra fazer o acabamento de cada um desses pontinhos que a gente linkou aqui. Nós vamos fazer 3 pontinhos, ó. 1, 2, 3. Tá dando pra ver? Aqui, ó, mais uma vez. 1, 2, 3. Ok? Mais uma vez aqui, ó. 1, ó, esse eu esqueci de descer, ó. Uma vez. 1, 2, 3. Ok? Vou fazer em todos esses lugares onde o semicírculo se encontra. 3 pinguinhos em todos.
Isso. E aqui faltou também. Pronto, estão todos preenchidos. A gente vai fazer um último detalhe com rosa e depois a gente finaliza o nosso bolo com verde água e já vai estar prontinha a nossa decoração. Só mais um bico aqui, que vai ser um bico pitanga menorzinho. O bico pitanga, que inclusive é esse que a gente utilizou, que é um M. A gente utilizou ele para fazer essa parte do barrado. Agora a gente vai usar ele no topo também, só que numa proporção menor. Se você quiser continuar fazendo detalhes com ele, também não tem problema, tá? Use a criatividade de vocês. E o tanto que rende o chantininho, não é verdade? Eu já coloquei várias vezes aqui no saco e sempre sobra, então a gente tem que aproveitar o máximo possível. Pessoal, voltamos. Eu peço desculpa por ter prolongado um pouquinho aí, além do tempo que o Instagram permite para a live, mas vamos lá que o final tá imperdível. Eu falei com vocês antes de sair, inclusive, que eu tava com o bico pitanga menorzinho pra gente fazer o acabamento aqui na superfície. A gente vai fazer os mesmos caracóis lá de baixo. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Bem do ladinho de onde a gente fez o barrado aqui, ok? Então vamos lá, ó. Sobe e desce. Isso. Sempre trazendo esse contorno do bolo, né, de coração. A gente não quer que o bolo volte para o formato redondo, a gente quer que ele fique, né, no formato específico que a gente trabalhou. Aqui a gente já tá acabando, fazendo sempre sobe e desce para formar o nosso caracol. Aqui deu uma agarradinha. Só limpar. Continuando. Mais uma vez. Deve ter agarrado um pedacinho de leite em pó. A gente pode vir com um palitinho, igual eu tô aqui, ó, e trazer esse pedacinho aqui para a extremidade. Sempre vai acontecer, então você vai buscando formas de, né, consertar ou mesmo de voltar as características do bico. Ele precisa sempre estar limpinho, por isso que eu venho cá, limpo toda hora, para que o desenho dele, né, ele seja bem uniforme e a gente consiga trazer os detalhes. Bom, aqui a gente já finalizou. Agora, Aí eu gostaria de ver os detalhes de pertinho. Fala que no final você vai aproximar o bolo para eles conseguirem ver. oi, Aline, eu vou aproximar o bolo para vocês verem os detalhes mais, né, de pertinho aí, que vocês consigam ver os trabalhos de bico que a gente aplicou aqui. Só terminar, finalizar aqui e eu já mostro para vocês. E também nas minhas redes sociais, com certeza vai ter foto desse bolo maravilhoso, tá bom? Aproveitando, se você ainda não está acompanhando nosso canal no YouTube, inclusive, lá eu posto muito conteúdo. Vocês, né, podem se inscrever através do link que está na bio. Já aproveito para fazer o convite também. E aqui por último, gente, a gente vai fazer o acabamento aqui onde a gente fez o encontro do caracol. Bem aqui assim. Eu vou fazer coração. Como que eu faço um coração? Eu vou fazer um caracol pro lado direito e um caracol pro lado esquerdo. Dessa forma. Vai ficar mais bonito no bolo, né? Com certeza que eu tô fazendo de frente para a câmera dificulta um pouco. Mas é nesse estilo. Um caracol para a direita e um caracol para a esquerda. E assim a gente forma um coração. Vamos aplicar aqui no bolo. Começando por aqui. E finalizando.
Esse último aqui, eu vou tirar ele, vou fazer ele de novo. É muito prático, tá vendo? A gente com qualquer instrumento, às vezes uma faquinha, né? Alguma coisa bem sutil, a gente consegue vir e remover o que a gente errou e colocar novamente, né? A forma que a gente precisa aqui. Vou fazer de novo o coração. Aí. Agora dá para vocês observarem, tá vendo? Que tem um leve acabamento puxado para renda. A gente trouxe esses detalhes mais minimalistas, a gente trouxe o ar romântico do coração, a cor rosa também, que simboliza muito essa questão de delicadeza, e também com acabamento aqui em verde água, para simbolizar uma naturalidade e trazer esses detalhes que a gente sempre gosta de trabalho de bico. Para finalizar, eu vou usar um pó de glitter. Esse pó é comestível, a gente encontra em lojas de confeitaria. Eu gosto de usar esse pincel, eu separei um kit só para isso. Então, eu consigo trabalhar de forma mais homogênea o meu brilho em cima do bolo. Eu venho aqui, ó, e dou leve batidinhas para dispersar esse pó aqui em cima. Esse pó é o Pérola, ele é um pó furta-cor. Furta-cor é porque combina com vários tipos de cores, né? Ele puxa para o lado da cor que está predominando. Por exemplo, aqui é para o azul, então vai predominar verde água, perdão. Então ele vai predominar para essa cor mais puxada para o verde água. Se o nosso bolo fosse rosa, seria para o rosa. E assim por diante. Um leve brilho. E é isso. Finalizamos o nosso bolo vintage. Foi uma decoração mais rápida, mais enxuta, para eu conseguir trazer para vocês nessa minha primeira live. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou responder as dúvidas, inclusive que ficaram, se eu não estou enganada, a respeito do congelamento da massa. E quem tiver também, né, inclusive, pode deixar a sua pergunta que eu vou esclarecer também. A respeito do congelamento da massa, você tem o prazo de 60 dias quando você congela. Ok, porém, para a gente congelar as massas, a gente precisa saber o tipo de método que a gente está usando. Por exemplo, se for uma massa muito fofa, um chiffon, um pão de ló, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é uma massa que não tem muita gordura. Então, quando a gente leva para o congelador e depois descongela, a gente pode deixar a nossa massa muito ressecada. Mas nada impede de congelar ela não, tá? Você só vai precisar de um pouco mais de calda para gerar um resultado legal no final. Quando a massa tem mais gordura, que seja óleo ou manteiga, enfim, o que você usa, a gente consegue uma massa mais úmida depois do congelamento. Faça sempre o descongelamento na geladeira. A gente não faz descongelamento em cima da bancada, da pia ou mesmo de uma mesa. A gente precisa respeitar esse tempo e esse tempo tem que ser na nossa geladeira, porque senão a gente contamina, a validade do nosso bolo ela pode ser diminuída, então a gente precisa tomar muito cuidado. Mas pode congelar sim só as massas de bolo, tá bom? Por até 60 dias. Congela, etiqueta direitinho, né? Faz a etiquetagem direitinho para você não esquecer do sabor ou o que você utilizou ali. Coloca a data de etiqueta e a data de congelamento de validade ali. Respondido? Gostaria de ter a receita da massa. A gente pode fazer Com certeza, nós faremos muitos conteúdos, né? Nós estamos aqui enriquecendo essa rede social, cheio de dicas, inclusive, para vocês. Eu vou trazer com certeza a receita. Talvez a gente traga também dos recheios para vocês, né? Terem esse contato mais próximo com o que eu usei aqui também. E no futuro, uma estruturação para vocês também usarem aí na confeitaria de vocês. Que tomara que seja a primeira de muitas, que adorou. Ai, Aline, eu fico muito feliz, é um prazer compartilhar com vocês. Realmente, por ser a primeira live, né, fica essa tensão um pouquinho, né, por trás, né, do que a gente vai trabalhar, conversar com vocês. Eu realmente quero que vocês, sempre que eu abrir uma live, vocês comentem comigo o que vocês querem que eu vou conversando ou que eu vá trabalhando também, quer que eu faça um detalhe diferente. Eu gosto muito desse contato. E eu fico muito agradecida mesmo de você ter gostado. Tá bom? Chega um pouquinho pra perto, se consegue? Claro. Gente, sobre os aspectos gerais, um bolo vintage, ele combina mais realmente com o público feminino.
Mas você pode trazer cores que tragam mais aspecto masculino para o bolo. E assim você traz os detalhes também do trabalho de bico para esse lado. Por exemplo, usa um azul mais escuro, um tom de azul, um tom de verde bandeira que também fica perfeito, ou mesmo um fundo branco. Faça o fundo branco e só os detalhes em alguma cor, que às vezes o cliente não gosta, né, de corante no chantininho, tem alergia, intolerâncias, enfim. Vocês podem usar a criatividade de vocês, porque aparentemente realmente é um bolo muito romântico, mas a gente consegue sim trazer essas características para um bolo masculino, ou até mesmo para um bolo infantil, tá? Tem várias inspirações, eu tenho certeza que vocês vão usar a criatividade de vocês. A Sandra perguntou como usar a espátula de decoração. Você fala a espátula de dar textura na lateral, Sandra? Se puder me falar aí, só para eu conseguir entender qual é a espátula que você está falando? Perguntaram sobre o preço dos bolos. A gente tem então um conteúdo lá, se quiser pontuar. A respeito de precificação, pessoal, a precificação é, assim, primordial para a gente que é confeiteiro. Se a gente não sabe fazer uma precificação correta, a gente não vende o nosso produto no valor que corresponde e a gente não fatura. A gente não consegue ter prosperidade do nosso negócio. E, inclusive, eu já fiz uma postagem aqui no Instagram falando um pouquinho sobre essa questão de precificação, que é uma das dificuldades, né? Era minha também no meu começo, não vou mentir, porque todo mundo sofre evolução e eu também tive evolução, né? Fui melhorando com o passar do tempo. Inclusive, hoje é a minha primeira live, daqui a pouco a gente vai ver outras. Mas, enfim, com essa evolução a gente vai aprendendo e a gente vai se conectando, entendendo um pouco mais de precificação, de posicionamento nas redes sociais, da entrega de valor para o seu cliente, explicar para ele, né, com detalhes, riqueza de detalhes, para ele ver que você gera valor no seu produto ali. Inclusive, se você ainda continuar com dúvida em relação à precificação, é só mandar valor do bolo lá embaixo, que a minha equipe manda para você um documento que vai te ajudar bastante nessa questão. A Sandra falou que sim, é a espátula para decoração. Ih. Ela fala que tem que ficar muito próximo ao bolo. Ô Sandra, as espátulas, eu vou pegar essa daqui. Essa daqui é uma espátula lisa, que é pra gente deixar o bolo liso, plano mesmo. Quando a gente tem aquelas espátulas de textura, por exemplo, para deixar o bolo cheio de voltinhas, ou até mesmo para dar outros detalhes, a gente ainda continua com esse ângulo de 45 graus. Imaginem vocês, deixa eu pensar aqui. Acho que a minha mão mesmo é fácil de manipular. Pensem que a minha palma da mão é o bolo. E aqui é o centro do bolo. Eu sempre vou trazer a espátula a 45 graus. Ela não é aberta, mas ela também não é encostadinha no meu bolo. Ela é levemente afastada. E aí eu encosto com muita sutileza no meu bolo. E assim eu vou rodando a minha bailarina para trazer essas características. Seja lisinho ou mesmo com detalhes. Tá esclarecido? As duas, a gente não encosta toda no bolo e nem deixa aberto demais. Aberto demais a gente não traz os detalhes, fechado demais a gente arranca o chantininho do nosso bolo. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês viram os detalhes, né? Deu para vocês observarem um pouquinho mais as características, as técnicas que a gente usou, tanto com o bico de rosetas. Olha para vocês verem a versatilidade que a gente consegue utilizando o mesmo bico. Inclusive, é um dos conteúdos que eu tenho para vocês num futuro próximo, que eu vou ensinar para vocês a versatilidade com um único bico para fazer detalhes para o nosso bolo. Alguém tem mais alguma dúvida? A Sandra agradeceu. Ah, que bom, Sandra. Eu fico feliz se tiver te atendido, né, e solucionado sua dúvida aí. É isso, pessoal. Eu fico muito feliz que vocês tenham participado até o fim comigo. Eu peço desculpas pela demora, né, na live, mas eu sei que eu trouxe muito conteúdo de valor para vocês. Eu entreguei bastante dicas, então se atente a essas dicas que eu dei no decorrer dessa live. Curtem os nossos conteúdos, que eu tenho certeza que lá ainda tem mais dicas para vocês. E eu agradeço muito a presença de vocês até aqui, né, até o final dessa live. Um beijão e até a próxima!